Olá pessoal, tudo jóia? Pessoal, hoje a gente vai ver um vídeo, fazer um react a um vídeo aqui falando sobre o man boobs, que é aquele peitinho masculino, aquele homem que tem um excesso de volume mamário ali, a ginecomastia. Então acompanha aí que tá bem interessante. Então vamos lá, então aqui a gente tá... o colega ali foi consultar os nossos colegas cirurgiões plásticos. Olha lá, ele acabou de falar uma das causas mais comuns do aparecimento da ginecomastia, que é aquele aumento de volume mamário nos homens, que é o uso de esteroides. Fake nutty! O que acontece? Quando o homem tem um excesso de hormônio masculino, vamos colocar como exemplo aí a testosterona, e às vezes usa de maneira irregular, não consultou um médico, fez de qualquer jeito, não está fazendo atividade física da maneira adequada, acontece uma conversão de parte dessa testosterona em estrogênio, estradiol, que é um hormônio feminino, né? Um hormônio que é mais presente nas mulheres. E esse excesso hormonal vai fazer o quê? Vai fazer o homem ter um aumento da sua glândula mamária. Existem 3 tipos de ginecomastia, vou colocar aqui do ladinho para vocês, ó, que é a mista, onde tem excesso de gordura e excesso glandular, tem a ginecomastia glandular por excesso glandular, né, aumento de produção de hormônios femininos, que aumenta a glândula masculina, e também aquela que é só o acúmulo de gordura, né, o homem teve só um acúmulo de gordura naquela área, e as 3 possuem tratamentos diferentes, a gente vai falando para vocês daqui a pouco. Agora os médicos estão falando o seguinte, né? Ele tem, além do excesso mamário, ele tem um excesso de pele também. Isso é muito comum. Às vezes o homem teve lá aquele aumento mamário, cresceu a glândula mamária, teve um acúmulo de gordura e às vezes deu uma emagrecida. A glândula não perde quando emagrece, mas a gordura pode perder. E aí ficou aquela pele solta. Vamos ver quando ele for examinar aqui como é que tá o caso do paciente deles aqui. Uma coisa que acontece bastante, por que os homens se incomodam com isso, né? Ele comentando ali que ele era cantor e tinha vergonha às vezes de tirar a camiseta. Praia, piscina e tinha vergonha de tirar a camiseta em eventos por causa do formato da mama dele. Isso é muito comum. Os homens que têm esse excesso desse volume nas mamas ficam com vergonha às vezes de tirar a camiseta ou às vezes de usar uma camiseta mais justa, né? Então isso acaba incomodando bastante. Vou dizer que é uma das áreas que os homens mais se incomodam quando tem excesso de volume, seja por gordura ou por excesso de glândula. Olha lá, olha aí, né? Dá pra gente ver ali realmente um excesso ali de tecido mamário, um excesso de gordurinha, mas o que mais chama atenção ali, no caso dele, é a flacidez de pele. Tem uma sobra de pele também. O que os cirurgiões estão explicando ali é que flacidez de pele em mulher é mais fácil tratar, porque na hora que a gente fizer as incisões, a incisão vai ficar escondida no sulco mamário. A mama da mulher cobre e esconde. Já no caso do homem, não, né? Não tem como esconder esse corte, porque o peitoral masculino é mais reto. Agora está explicando que ele vai ter que ter uma cicatriz permanente, né? Que infelizmente em homens é mais difícil de esconder do que em mulheres. Porque mulher tem um peito grande ali cobrindo a cicatriz. Então, no caso dele, né, o excesso mamário que ele teve foi pelo uso de esteroides. Mas tem outras causas. Pode ser durante a puberdade. Às vezes o garoto lá tem um excesso de gordura a mais no corpo. Na puberdade existe uma produção muito elevada de hormônios, né? Tem aquele pico de produção hormonal. E se o garoto tem um excesso de tecido gorduroso, existe uma enzima no tecido gorduroso chamada de aromatase que converte parte da testosterona ali do menino que está se desenvolvendo, está no pico ali da produção hormonal, na puberdade, parte dessa testosterona pode virar estrogênio, né? Estradiol, igual eu falei para vocês. E esse estradiol vai estimular ali o tecido glandular do garoto e pode desenvolver ali um aspecto de uma mama feminina, né? E isso traz aí muitos transtornos, principalmente nessa fase da adolescência, né? Questão de bullying, questão de autoimagem, de autoconfiança. Então, geralmente, eles não tiram a camiseta de jeito nenhum, escondem, tentam esconder de todas as maneiras, porque isso realmente traz um transtorno grande. E muitas vezes esse garoto vai resolver esse problema só lá na fase adulta. Olha lá. Então, apesar daqui, no caso, os colegas cirurgiões indicaram para ele fazer uma retirada de pele,
né? Uma lipoaspiração, uma retirada da glândula, mais uma retirada de pele, que é deixar um corte bem grande aqui. Mas ele sempre se incomodou tanto com esse problema que ele topou. Falou, não, o que mais me importa é eu conseguir tirar a camiseta sem ter vergonha, né? Não me importo com a cicatriz. Então isso é bem legal. É uma cirurgia que traz um índice de satisfação muito grande para os homens que sofrem com esse problema, tá? E o legal é que na nossa prática, né, no caso dele, por exemplo, deixa eu achar aqui a parte. No caso desse paciente, ó, se vocês forem ver a flacidez de pele dele, hoje a gente tem tecnologias, né, não sei se os colegas aqui que fizeram o exame dele têm, hoje a gente tem tecnologias onde eu, por exemplo, tratando esse caso, não precisaria fazer um corte. Eu ia fazer a lipoaspiração igual os colegas, tirar a glândula mamária da mesma maneira, fazendo um corte, uma pequena meia-lua embaixo da areola, mas a flacidez de pele desse caso aqui eu não trataria com corte. Conseguiria usar uma tecnologia que a gente tem de jato de plasma, chamada Renuvium, no nosso caso, onde a gente consegue encolher essa pele. Então a gente faria o encolhimento dessa pele não retirada. Daria um resultado excelente também e com uma vantagem de não ter essa incisão, que mesmo aí os colegas cirurgiões falaram, né? Uma incisão difícil de esconder quando precisa ser feita no homem. Ela acaba ficando aparente, porque o homem não tem a mama caindo sobre essa incisão, né? Ou se projetando sobre essa incisão para esconder. Então, a ginecomastia, né, pessoal, é algo que afeta bastante homens. As principais causas: o uso de hormônios esteroides, excesso de peso, às vezes, numa adolescência, numa puberdade. Tem alguns medicamentos e alguns tumores que também causam esse excesso de produção hormonal que pode fazer desenvolver a glândula masculina, mas o mais legal é que tem tratamento. O tratamento geralmente é uma combinação de uma lipoaspiração com a retirada de glândula, e se houver uma flacidez de pele, aí podemos fazer 2 tratamentos, ou as tecnologias que ajudam a retrair a pele, ou a própria retirada de pele, a excisão de pele. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Então, se você passa por esse problema ou conhece alguém que passa por esse problema, pode deixar sua dúvida, sua pergunta aqui nos comentários. E o mais legal desse conteúdo é para vocês saberem que tem solução. Procure um cirurgião plástico, procure alguém que ajude nesse seu tratamento, que você não precisa ficar passando por esse incômodo. E até aí o nosso próximo vídeo.